Oi, gente. Decidi abrir um vlog de leitura para O Beijo de Chocolate. Eu preciso comentar um pouquinho sobre esse livro e eu tô com preguiça de fazer uma resenha, mas também tava com preguiça de fazer um vlog. Mas eu fui pesquisar coisas sobre este livro e não vi nada, nem no YouTube, nem no TikTok, nem no Instagram, e nenhum canto eu achei falando sobre esse livro, nem uma frase, nem nada. Então eu pensei, vou gravar um vlog de leitura falando a minha opinião, o que eu tô gostando, o que eu tô achando, para caso futuramente eu queira saber, né? E se caso alguém futuramente comprar este livro assim, do nada, e for procurar uma resenha, pelo menos apareça meu vídeo. Mas enfim, aqui a gente vai conhecer a história de Magali, que é o nome François. A Magali morava nos Estados Unidos, né? Só que a mãe dela é da França. E assim, a mãe dela vivia viajando por fora e tudo mais. Só que a Magali, ela sempre recebia chocolates das tias dela. As tias dela têm uma casa de chá chamada La Maison de Saucière, acho que é assim o nome, La Maison de Saucière, que fica num lugar lá perto da Ile Saint-Louis, que fica perto da Catedral de Notre Dame, né? O francês aqui de milhões. Enfim, e a Magali, eu chamo ela de Magali. Ela sempre foi apaixonada pelos chocolates da tia e disse que quando crescesse, ficasse maior, a primeira coisa que ela queria fazer era ir para Paris para trabalhar lá junto com as tias. E foi o que ela fez. Ela estudou francês, fez a prova de proficiência em francês e foi para Paris quando ela fez 18, 19 anos, por aí mais ou menos. E lá nessa casa de chá, tem esse nomezinho aqui, eu botei até tradução, porque La Maison de Saucière em francês significa Casa das Bruxas. E é como se fosse 3 bruxas fazendo poções mágicas ali para dar para os clientes. Só que essa casa de chá, elas fazem uma coisa diferente. Sempre quando vai cliente para lá, elas sempre dão mensagem de autoestima, boa sorte e também possa ser que para algumas pessoas sejam feitiços, o que é bem interessante. Em um desses dias aí, um chocolateiro aí bem famoso chamado Felipe de alguma coisa, ele acaba por abrir um estabelecimento na mesma rua que as tias da Magali tem, na mesma rua lá. Daí a Magali se sente ameaçada por conta daquilo, porque as tias têm a casa de chá já tem uns 40 anos e ela tá ali há pouco tempo e ela tem medo que um cara famoso, conhecido na França por todo mundo por seus macarons, porque ele faz macarons assim maravilhosos de cair o queixo. Então ela tem medo de que o sucesso dele acabe tendo problemas para a casa de chá das tias delas, porque assim, as tias delas já têm 40 anos de mercado, então elas já estão acostumadas com aquilo. Mas a Magali tem medo de perder aquilo, os clientes parar. E meio que com isso ela cria uma rixa com esse Philip. Ela meio que cria uma rixa com esse Philip e vai lá reclamar com ele. Fala que ela tá ali faz tempo, tá lá primeiro que ela. E se ela perder os clientes por culpa dele, ele vai pagar muito caro, sendo que tipo, ela não tem condição dele, né? Enfim. Só sei que ele acaba oferecendo um macarone pra ela, mas ele oferece esse macarone na intenção de tipo assim, tá, eu vou dar isso pra você ter certeza que eu sou o melhor o melhor que faz chocolate aqui. Então, tipo assim, eu quero tirar esse sorrisinho e essa sua cara de exibida, alguma coisa do tipo, pra você parar de falar. Só que ela faz uma coisa que ele fica chocado. Ela recusa o macarone que ele dá. Mesmo ela querendo provar, mesmo ela sabendo que é um dos macarons melhores que ele fez. Então, tipo assim, ela recusa. Ela simplesmente fala, não, obrigado, e vai embora. Por que ele fica chocado? Porque pessoas do mundo todo procuram ele para poder comer esses macarons, para poder comprar doces dele, que os doces dele são os melhores do mundo. Ele é, tipo assim, ele é bem famoso lá em Paris, né? E ele fica chocado com isso. Tanto que começa uma rivalidade entre eles. Mas antes de começar essa rivalidade, uma coisa que eu achei interessante, que na primeira vez que ela foi lá, quando ele bateu o olho nela, ele já se apaixonou.
Possa ser que ele diga, eu não tô apaixonado, não sei o quê. Ele criou interesse. Pra mim é paixão à primeira vista e só tá aqui. Porque, tipo assim, qualquer coisa que ele faz, ela odeia ele. Tipo, ele faz fazer uma coisa, ela fica pé da vida com ele. Ele faz isso, fica pé da vida com ele. Só que também ele não ajuda. Porque ele fica, tô interessado nela e tal, mas eu não vou entrar no joguinho dela e eu vou fazer ela comer o meu doce, qualquer coisa, só pra jogar na cara dela. E assim, eles ficam uma briga. Depois teve uma vez lá que ele foi lá pra falar com ela, ver como era o negócio dela. Só que, tipo, antes de ele abrir o negócio, a primeira coisa que ele viu foi o estabelecimento lá, La Amazon de Society. Aí, ele adorou o negócio lá das bruxas, porque tipo, elas botam umas coisas assim, umas coisas temáticas, e é interessante. E ela faz um chocolate quente, que é um dos chocolates assim, que é mais famoso delas que sai. E ele ficou lá falando, falaram, você não vai pedir desculpa não, porque foi fazer isso e isso. Aí ela, você quer pedir desculpa, beleza, eu vou dar a mesma moeda. Ela foi lá, colocou uma xícara de chocolate pra ele, só que ele olhou pro chocolate e falou assim, eu tenho certeza que se eu tomar esse chocolate, eu vou virar um sapo. Eu ri, nossa, eu ri demais dessa parte. Eu sei que ele tava doido pra tomar, porque realmente o cheiro era um cheiro assim, de outro mundo. Ele tava falando, nossa, um cheiro de outro mundo, apesar de ter isso e isso. Se eu tomar esse chocolate, eu vou virar um sapo e ela vai me enfeitiçar. Se eu não virar um sapo, eu vou ficar enfeitiçado com alguma coisa. E ele vai e devolve o que ela fez com o macarone. Ele olha pra xícara e fala, não, obrigado, e vai embora. Nossa, eu tô achando incrível. Eu tô achando incrível porque é uma coisa, assim, meu Deus. E assim, a Magali, ela é uma pessoa que, quando estava lá nos Estados Unidos, ela estava focando só em estudar francês para ir aprender chocolate com as tias. E as tias seguem falando que ela já tá numa idade que ela tem que parar de ficar trabalhando só com o negócio de trabalho e quando tem férias, essas coisas, fica trancada dentro de casa. Uma coisa que eu me identifiquei com ela, que ela solta isso aqui, deixa eu ver se eu acho a partezinha, que ela diz que nada é melhor, tá aqui, ó. Contudo, para Magali, era muito melhor e mais tentador deitar-se com um livro debaixo do edredom branco e espessoso. Eu concordo que não tem nada melhor do mundo você, sem chegar em casa, deitar na sua caminha, se aconchegar nos seus lençóis e ler um livro maravilhoso. Então, assim, concordo com ela. Mas teve uma coisa que ela colocou aqui, que também é real, né? Que é assim, ó, você não pode curar a solidão se afundando nela, viver em uma ilha afastada do mundo. Por que a Magali fazia isso? A Magali nunca foi de ir para festas. Quando ela ia, ela não curtia tanto, então ela preferia estar em casa, lendo um livro dela, ou deitar no edredom dela, aproveitando a vida como ela quer. Só que chega uma hora preocupante que a Magali fica, real, será que eu nunca vou realmente me interessar por alguém? E na hora que ela pergunta isso, ela só lembra do Philip, que apesar de todos essas farpas que um solta com o outro, ela pensou nele, só que ela fica, não, eu odeio ele porque ele quer acabar com o meu negócio. Só que a gente sabe no que isso vai dar, porque toda raivinha tem um quê de... E assim, a Magali, ela sempre se viu com uma pessoa que não é muito atraente pros homens. E ela já tá numa idade de, tipo assim, os homens quando olham pra ela já falam, já tá na idade de casar, mas ainda tá solteira. E o Philip, assim que bateu o olho nela, já se interessou por ela na hora. Então, assim, ele tem um interesse nela, mas apesar dele ter um interesse nela, ele está com o pé atrás porque ele está com o ego ferido porque ela não comeu o macarrão dele, entendeu? Só por isso. Tanto que teve uma cena aqui, que ele fez uma cena de ciúme, que eu achei assim, um cúmulo. Tem um dos doceiros aí, como é o nome dele? Esqueci, que é bem famoso. E a esposa dele tinha ido lá uma vez e adorou a bicha lá, e ele foi lá de novo, mas a esposa para pedir para elas fazerem uma vitrine lá no negócio do casamento. E ele passou pela rua para ir lá com a praça. Só que na hora que ele passou, ele viu aquilo e ele ficou pé da vida. Ele falou, não, eu vou entrar lá, mas eu vou entrar lá de mão vazia. Sei que ele entrou, fez uma ceninha assim, né? Aí a tia da Magali foi e falou, não, quando ele terminar aqui, ele vai falar com você, tá bom? Só que ele fez uma ceninha com ciúme, e a Magali só assim, ó, ai meu Deus do céu, não quero saber de você. Aí enfim, só sei que depois esse doceiro foi lá falar com ele
e falou assim: ah, você já tomou? Aí ele perguntou todo assim: você já tomou o chocolate dela? Ele, sim, é uma delícia, é maravilhoso, você tem que tomar qualquer dia. E ele pera vida. Ele falou assim: não, eu não vou tomar o chocolate dela, eu só vou tomar o chocolate dela depois que ela provar qualquer coisa, pode ser até um pingo de açúcar no meu dedo, mas eu vou provar só o chocolate dela depois que ela fazer isso. Aí o outro foi, já se tocou, né? O que era, o que, né? Aí ele falou assim: esse açúcar no seu dedo tá te tirando o juízo, né? Ele, não, vai embora daqui, me deixa em paz. Ele lá, batendo comida com raiva, com ódio. Por quê? Ele quer se aproximar da Magali, mas como ele mesmo disse, qualquer passo que ele dá já é um erro. Porque para ela, ele só quer acabar com o negócio dela. Fácil e rápido, só isso. Então, assim, a história tá sendo bem interessante, eu tô gostando. Dá uma pegada de comédia. E a gente vê, assim, um pouquinho de Paris aqui. Mais precisamente perto da Catedral de Notre Dame, que é ajudar francês. Aí tem muitas partes aqui que eles começam a falar, aí soltam francês aqui do nada, aí eu fico, pardon. Mas enfim, essa aqui foi a primeira atualização por cima, tá? Eu vou fazer um sprint de 50 minutos pra ler, e eu já tô bem adiantada na leitura, pra ser o certo. Estou agora no capítulo 13, e vamos ver como é que vai ser essa história. Já deu o resumo do resumo de tudo que poderia ser dito aqui, né? Então, não lembro qual foi a última vez que eu atualizei este vlog, mas, meus amigos, isso aqui tá muito divertido. Tá passando aquela vibe de filme Sessão da Tarde, sabe? Que tem. Ai, não sei, tem uma vibe aí, Sessão da Tarde, tipo, bem gostosinho de ler, de assistir. Aquela rivalidade que os dois têm ali, que se torna uma faísca. Então, tipo assim, quanto mais eles brigam, mais eles ficam percebendo, na real, que estão gostando um do outro. E é bem interessante isso. E o negócio aqui de Paris com chocolate. A gente não vê muito assim, falando muito sobre o lugar em si, mas receitas de chocolate, a forma como eles fazem a receita, a forma que eles trabalham, a forma que eles vão explicando as formas que o chocolate está feito, as sensações que está passando. Eu fico com vontade de comer um chocolate desse, sabe? Comer um macarrão e tomar uma xícara do chocolate da Magali. Então, tipo assim, é uma experiência legal e interessante, eu tô gostando bastante. Eu parei no capítulo 25, então falta ainda umas páginas para terminar o livro. Eu tô na página 193 e o livro tem 300 páginas, então no caso falta 100 páginas para mim terminar o livro. E eu terminaria mais rápido se as letras não fossem tão pequenas. Apesar da leitura estar fluindo de um jeito bem legal, boazinha, as letras prejudicam, porque são pequenas, são muito pequenas, gente. Então acaba prejudicando a leitura. Mas fora isso, deixa eu mostrar aqui, ó. As letrinhas como são pequenas.
demora mais por isso a leitura. Mas, fora isso, tá sendo bem gostosinho de ler, bem divertido. Eu achei que não ia gostar tanto, mas estou gostando bastante. E assim, não sei o que esperar desse final, não sei o que esperar. E outra, eu descobri, porque eu estava procurando resenhas, né, em algum canto, eu descobri que este livro faz parte de uma série. E que esse aqui é o segundo livro. Só que, assim, esses são livros que pode ler separadamente. Tanto que tem uns personagens que aparecem neste livro, que eu tinha comentado no, aí, mais na frente, que eles são o protagonista do primeiro livro, que é Amor e Chocolate, se eu não me engano. E aqui é o Beijo de Chocolate. O que é interessante. Porque em Amor e Chocolate, se eu for pegar aqui o negócio, né? A menina é bilionária, né? E o cara é um chocolateiro bem famoso. Então, né? E aqui é o lance do beijo de chocolate. E tá sendo bem interessante. Parou de uma parte aqui muito boa, mas eu não vou comentar, porque aí eu tô gostando bastante da história. Tá sendo muito, muito, muito divertido. Gente, então, estou aqui já preparada para continuar a leitura do Beijo de Chocolate. Falta pouquíssimas páginas para me concluir. E como vocês viram aí no take, eu fiz um pouquinho de chocolate, o bom é que combina com o livro. E sentei aqui fora, né, já que eu estou com um tempinho. E olha só que céu lindo, gente. Tá todo, ó, fechado. Parece que vai chover. Então, tipo assim, ó, um chocolatezinho, um livrinho, e essa aqui vai ser a melhor conclusão de leitura do mundo, porque com esse tempinho assim fechado, friozinho, é uma delícia. Então, estou aqui agora, vou adiantar minha leitura e quando eu terminar de ler, eu venho aqui dar o veredito final e falar sobre o que eu realmente gostei dessa história, porque este livro está o próprio sabor. E eu vou mostrar o céuzinho para vocês. Olha esse céu! Como tá todo nublado, do jeito que o leitor gosta. O céu perfeito, é isso, do jeito que o leitor gosta. Então tá aqui, deixa só, meu livrinho, meu chocolatezinho, e é isso. Vamos ler. Opa! Melhorou? Começou a chover! Começou a chover, oh glória! Oh meu Deus do céu, isso aqui que é perfeição. Leitura concluída com sucesso! Depois de uma semana, quase 2 semanas lendo, eu finalmente concluí essa leitura e assim, foi uma experiência muito legal, muito boa. Eu vou contar a última parte que eu comecei a ler. Chegou aqui num ponto da história que a Magali foi lá na casa do Philip, né? Depois de todo aquele. Ai, vem disse, vai, não vai, deles dois. Ela foi lá, levou o macarrão, que ele deu um macarrão para ela com uma fruta lá de framboesa, que era a coisa mais linda. E chegou um cachorro doido e roubou a framboesa dela. Essa cena foi muito engraçada. Ela foi lá na casa do Felipe, ela tinha ido lá na loja dele, só que ele não tava. Aí o empregado que tinha fechado a loja disse que ele tava em casa, falou o endereço dele pra ela. E ela foi lá, aí meio que ela deu uma proposta pra ele, né?
Então, tipo assim, ele tomava o chocolate quente e ela comia o macarrone. Né? Tinha aquela troca justa, né? Então, tipo assim, eles fizeram isso depois de um jogo de sedução e tudo mais. Então, teve bastante cena hot aqui, bem quente, que eu não tava esperando. Assim, tava até esperando, né? Porque eu já imaginaria que ia ter essa cena aqui no livro. Mas teve essa cena hot aqui deles dois. E eu achei bem interessante, porque teve todo um jogo sobre isso, né? Teve toda assim, uma encenação e tudo mais. Só que aí tem um pulo do gato. Depois que eles fizeram lá, eles foram dormir e o Philip foi e soltou Je te amé. Eu não sei se pronuncia assim, que a minha pronúncia no francês está ruim. Ele vai e fala Je te amé, que é tipo eu te amo. Quem nunca falou o eu te amo para ela? E quem falava só isso na forma francesa, o eu te amo, na língua francesa, era a mãe dela com um sotaque bem puxado. Então, tipo, geralmente quando alguém falava eu te amo, era no inglês mesmo, sabe? Agora, je te amei era uma palavra muito, muito assim, eu posso dizer, pessoal, muito forte para ela. Depois disso, ela começou a pensar muito. Realmente poderia se abrir para o Philip, porque a Magali ela tem uma insegurança enorme, que ela não se sentia parte de um lugar, não se sentia parte de um lugar. Porque a mãe dela era morava em Provência, em Paris, e o pai dela nos Estados Unidos. Então, tipo assim, os pais delas nunca entraram num consenso em tipo um lugar para ficar, se eles vão ficar em Paris ou se ia morar nos Estados Unidos. Então, tipo assim, ele sempre ficava lá e cá, ela sempre ficava viajando. Então, tipo, ela tinha que se acostumar a estudar um dia na França e a estudar um dia nos Estados Unidos e ficava lá e cá e não tinha esse lance de pertencimento. Tanto que depois de um tempo ela começou a estudar sozinha nos Estados Unidos, que o pai tinha pegado uma bolsa de estudo na França, né? E a mãe tinha que resolver umas coisas por conta do trabalho dela e ela passou um tempo sozinha. Só que aí nesse tempo ela arrumou um namorado. E esse namorado tinha uma namorada. Então basicamente ela era amante. Enfim, só sei que ela tinha em torno de uns 17, 16 anos. E esse cara que ela tinha se aproximado falou, tipo assim, eu amo você, só pra, tipo, levar ela pra cama, entendeu? Então, ela não tem muita maturidade. Então, tipo assim, se ele tá falando que me ama, então eu quero pertencer a ele pra conseguir ficar em algum lugar. Tanto que, tipo, ela meio que tipo, se entregou pra ele. Falou assim, não, se eu ficar com ele, se eu engravidar dele, pelo menos eu vou estar pertencendo em algum canto. Só que aí ele tinha mais consciência do que ela e não aconteceu nada. E ela tomou uma lição, porque ela falou que as coisas não se resolvem assim. Mas ela fechou o coração dela para conhecer outras pessoas por conta disso. Ela não se sentir parte de um lugar, parte de um todo. E quando chegou o Philip querendo abalar a estrutura delas, querendo entrar na sua torre, né? Porque aqui ele se bota como príncipe, princesa e bruxas. Tipo, o Philip que estava querendo entrar na torre dela, só que ela não queria dividir a torre dela, entendeu? Ela queria estar lá naquele lugar dela pra ela. E assim, eu entendo bastante o lado dela aqui. Mas o Philip também, ele é muito orgulhoso. Ele é um cara que, tipo assim, apesar dele ser um galã, sedutor e entender bastante as coisas, ele é um cara muito orgulhoso. E tem umas atitudes que ele fez aqui no decorrer do livro, que ele fez no decorrer do livro e no finalzinho aqui do livro, que eu realmente não gostei. Não gostei. Porque depois de um tempo aí, ele foi se aproximando, ele disse que amava ela, só que ela não estava ainda pronta em dizer que, tipo, eu amo ele e tudo mais. Tanto que teve um lance aqui nos capítulos passados que ele foi atrás dela, lá no apartamento dela, porque a tia dela ganhou essa casa de chá de um carinha aí, então é um lugar bem famoso. Em cima tem vários apartamentos que ela aluga, e a tia dela deixa ela ficar com um apartamento. E o Felipe meu que acaba encontrando uma portinha lá na casa de chá e sobe para esse apartamento dela e entra lá, né? Então, tipo assim, a porta dela é fechada só com um bicho normal, não tem tranca. E ele meio que entra lá e começa a reclamar com ela, você tem que botar uma tranca aqui nessa porta, trocar essa fechadura, porque qualquer pessoa pode entrar aqui. E ela fica, uma pessoa como você, que não sei o quê, que tá se forçando a entrar no canto onde você não é bem-vindo. Então depois daí a gente já vê
que tem essa insegurança dela, porque ela gosta do lugar dela, pra ela. Tanto que tem uma cena aí depois que ela começou a dormir uns dias na casa dele. Então ela estava sempre dormindo na casa dele, ia só de dia na casa dela. E teve uma vez que ela chegou em casa, não conseguiu entrar em casa, né? O cara foi lá trocar a chave da porta e esqueceu de deixar a chave, alguma coisa assim do tipo. Ela saiu pé da vida e foi falar com a tia dela, porque a mãe dela estava lá, né? Tinha ido lá para a Província, chamando ela para passar um dia lá com ela, passar uns meses, que a tia dela não ia se importar e que a mãe só tinha ela, porque o pai dela estava muito ocupado com aquilo. E, e ela já estava com um pensamento assim, sabe? Ela, não, as minhas tias precisam de mim, eu preciso estar aqui. Aí a mãe dela vai e fala, não, suas tias têm a vida delas para elas. Elas duas conseguem se locomover sozinhas, você não precisa estar lá. E isso já começa a puxar as coisas que ela já estava sentindo sobre não pertencer, sobre o eu te amo do Philip que ele falou. Quando ela chega em casa e encontra o seu apartamento com uma fechadura nova, ela entrou em desespero. Ela falou assim, minhas tias realmente foram embora e me deixaram sozinha aqui, elas vão realmente me tirar da vida. Aí ela vai lá na casa de chá e encontra a tia dela lá e pergunta, você trocou a chave da porta? Ela, não, eu não fiz isso e não sei o que. Aí beleza, se você quer, ela vai e pá, para e percebe que foi o Philip que fez isso. Então ela vai e corre lá para dar um tranco nele, falar com ele, botar tudo para fora. E ela meio que se sentiu traída, porque ela se abriu pro Philip falando sobre isso, que não tinha medo de não se pertencer por conta da mãe dela, ela não tinha um lugar fixo para ficar, e sentia que Paris era o lugar dela, e por isso que ela queria ter aquele lugar ali naquela casa de chá, porque ela se sentia ali, porque as tias dela não precisavam da casa de chá, era só porque elas estão ali mesmo, entendeu? E quando o Philip fez isso, ela se sentiu traída. Então ela foi lá, confrontou ele e falou, por que você trocou a tranca? E ele falou com destino, tipo assim, trocou a tranca, né, que não sei o que, tava precisando e ficou normal. Ela falou assim, você trancou, você pegou a chave? Ele falou, não, mas se você quiser me dar a chave, tudo bem. E ela foi e disse, nem eu tenho uma chave, então como é que eu vou pegar a chave? Aí pronto, ele já começou assim. Aí ela ficou pela vida, porque ele ficou tratando o assunto como se fosse normal. E ele falou assim, não, era muito perigoso, e se eu não fizesse isso, você não ia fazer. Mas, tipo, quem era ele para ir lá e mexer naquele lugar só dela? Entendeu? Então, tipo, ela pegou os macarrões, começou a jogar nele, pé da vida, histérica já. Que eu realmente entendi o lado dela, porque ela já tinha essa insegurança ali de não pertencer. Chegou o Philip com todo o seu ar de superior, com aquele tudo, já estava abalando todos os sentimentos que ela não queria sentir, que ela não queria ter. E ele chegou lá, foi mexer no lugar dela, numa coisa que era dela, onde ela se pertencia. Então, tipo, ela meio que se sentiu pressionada. Enfim, então ela foi e ficou reclamando, porque você teve a ousadia de ir na minha casa trocar a chave do meu apartamento sem a minha permissão, porque aquele lugar é meu, não é seu, não é nosso, é meu, é onde eu pertenço. E ele começou a entender, eu sei disso, que não sei o que e tudo mais, mas ela falou assim, não é meu, então você não entende, é meu, eu não preciso de você, eu não preciso que você entre e tome as coisas como se fosse o certo, porque é meu. E eu achei certo isso dela reclamar, porque, querendo ou não, se ela quisesse trocar a chave de bicho, ela mesma faria isso. Então foi meio que irresponsabilidade dele de achar que ele tem um direito de chegar lá e mudar uma coisa que é dela. Que é dela, porque querendo ou não, eles estão começando um relacionamento agora. Se eles estão começando um relacionamento agora, ele não tem nenhum direito de tipo, mudar coisas que não é da conta dele, né? Tanto que, deixa eu ver se eu acho, a Magali, ela tinha medo de ser esquecida, porque quando ela era criança, ela viajava de um país para o outro e sempre tinha que relembrar os amigos dela que ela fazia em cada país, nos Estados Unidos e em Paris, que ela existia, porque ela não ficava muito tempo em um lugar só. E por conta dela não ficar muito tempo em um lugar só, as pessoas esqueciam que ela existia e, consequentemente, acabava tirando ela da vida, porque ela não pertencia a um lugar. Tanto que ela vai e fala isso aqui, ó, eu não quero 2 apartamentos, eu quero um só. Aí o Philip vai e fala,
Porque ele chega pra ela e fala assim: tá aqui a chave do meu apartamento, você pode ir lá quantas vezes quiser. Aí ela vai e diz que não quer 2 apartamentos, ela quer só um. Aí ele diz: este não é em outro país, Magali. Fica a 5 minutos do seu. É a mesma cidade. Considera uma reserva, pega a chave. Aí ela vai e fala: você pode trocar a fechadura da sua porta tão facilmente como fez a minha. Então, assim, é uma coisa bem interessante, porque do mesmo jeito que ele mudou a fechadura, ele pode simplesmente não querer mais ela ali, entendeu? Tipo, não, já peguei o que eu quis pegar, já me diverti o tanto que me diverti, é isso, foi embora. Por isso que ela fala que ele pode mudar a fechadura do mesmo jeito. E ele fala que não, que ele queria ficar lá naquele lugar, entendeu? Então, é uma coisa interessante, muito interessante. Tem essa outra frase aqui que eu achei ótimo, que é quando ela tá refletindo sobre, né? E ela já tá com raiva, né? Ela vai e pensa assim, ó, ele podia se inserir na vida dela e remodá-la da maneira que bem entendesse. E Magali continuava a ver aquela menina no campo de lavanda, uma menina orgulhosa, uma menina forte, uma menina que só a mãe realmente precisava, uma menina que não poderia nunca mais suportar se deixar mudar por pessoas que a esqueceriam. Porque é triste você ser esquecida pelos outros. E realmente só quem se importava com a Magali era a mãe dela. Então o Felipe chegar, querer mudar tudo aquilo de uma forma, porque ele já chegou entrando, não deu tempo dela confiar nele, entendeu? Então ela já ficou com o pé atrás, porque ela não teve aquele tempo de tipo, pô, vou realmente confiar em você. Então isso tudo deixou ela muito assim, histérica. E foi uma coisa que eu não gostei tanto, porque depois que ela repensou um pouco, pensou um pouco da vida dela, ela sentiu que, tipo, pô, fiz errado por ter falado com ele desse jeito. E se ele falasse a mesma coisa comigo, falando que não queria mais me ver, eu me sentiria mal. E também ela foi tentar resolver umas coisas nada a ver, porque ela chegou lá no apartamento dele meia-noite, por aí, não sei já, entrou como se nada tivesse acontecido e ficou querendo resolver coisas com sexo, sendo que não se resolve brigas com atos sexuais. Para mim isso é um absurdo, você tentar resolver uma coisa assim. Então, basicamente, o quê? Ele ficou com raiva, porque ela entrou ali e queria resolver as coisas daquele jeito, e ficaram brigando, falando, e no fim se resolveram. Mas eu não gostei da forma que resolveram, porque para mim isso não resolve nada. Entendeu? É só, tipo assim, pegar um problema que precisa ser sentado e discutido e botar o sexo no meio. Voltando aqui, só para fechar o vlog, resumindo o que eu estava falando, né? Diálogo. Diálogo é a chave essencial para você falar tudo que está precisando ser falado, ser dito. E foi uma coisa que a Magali não fez. Ela queria resolver de um jeito e acabou não sendo resolvida daquele jeito. E ela, depois que essa conversa que ela teve com o Felipe, ele foi e disse para ela que, tipo, não estava tentando pegar a torre dela e invadir, mas ele queria compartilhar a torre junto com ela, já que ela era presa naquela torre e gostava de estar daquele jeito, porque ela já se acostumou a ser assim. Então, tipo, ter outra pessoa invadindo sua torre, seu espaço, era péssimo para ela, né? Mas no final tudo foi resolvido. Eu gostei do que aconteceu, se bem que foi bem corrido, porque depois que teve essas conversas, passou uns dias por aí e já estava rolando uma coisa que, né, que não... Mas enfim, o livro foi bem interessante, a história foi bem interessante. Digamos que passa uma vibezinha, a sessão da tarde, porque ele é um livro leve, é um livro divertido, tem partes que você aprende um pouquinho, né? Então, tipo assim, tem coisas que a gente vai lendo e vai, oh, isso aqui é interessante. Dá para refletir um pouco sobre o assunto que está sendo abordado. E é um livro divertido. E o quê? Paris, chocolate, Cidade do Amor, tudo que a gente gosta, Ems to Lovers, e no final, enfim. Uma coisa que eu achei bem interessante é que eles recitavam muito o lance do chocolate, como se o chocolate fosse a coisa mais deliciosa do mundo, que realmente é. O chocolate é a coisa mais deliciosa que já foi feita, existida assim, sabe? Mas, nossa, Paris é muito linda, muito linda. E outra, deixa eu só pegar aqui o livro. Apesar da história ser fictícia, né? Uma ficção, existia sim, quer dizer, não existia, mas tem um lugar perto lá de Notre Dame, na ilha Saint-Louis,
que foi inspirada a fazer essa caixa de chá das bruxas. La Mansão de Sorcière foi inspirada em uma loja real que tinha, que era chamada de La Charlotte de Isle. Se não me engano, aqui a autora colocou dizendo que tinha chapéus de bruxas, coisas que tinham chapéu de bruxa, só que trocou o dono, essa loja ainda existe, só que é outra coisa. Então ela achou esse cantinho perdidozinho lá e foi a inspiração para fazer a casa de chá na Mansão de Sorcière, homenageando a Casa das Bruxas, o que é bem interessante. E outra, eu também fui pesquisar vídeos mostrando a Ilha de São Luís para ver como era, porque tinha cenas aqui que ela estava narrando, por exemplo, a ponte que ele estava indo, uns lugares assim perto de Notre Dame, que eu queria visualizar melhor. E eu fui procurar e eu vi os vídeos na internet, e a coisa mais linda do mundo, um mais lindo que o outro. Então, tipo assim, eu adorei. Eu adorei as narativas que eu tenho começado e parei no meio. E, nossa, é muito lindo. Parei assim. Quando eu tava vendo lá a ponte, uns cantinhos assim, aí eu lembrei do lugar que ela falava, né? Tipo, por onde ela corria, perto de Notre Dame, negócio ali. E eu achei lindo. Eu achei lindo. Tipo, a história saiu do livro e foi assim, pra ver isso, que foi uma coisa bem bonita. E também tem a receitinha do chocolate de bruxa, tá aqui, ó. Chocolate de bruxa, que é a receitinha que elas colocaram. Aqui tá de um jeito aqui. Enfim, eu vou tentar fazer esse chocolate, não agora, mas lá pra frente, eu não sei também, mas quem sabe eu tento fazer a receitinha deste chocolatezinho. E eu achei interessante. E a história em si, eu gostei demais. Eu ainda não sei quanto eu vou dar, se eu vou dar 4 estrelas, 5 estrelas, não sei, porque estou tentando processar tudo que eu absorvi nessa história. Apesar de eu ter gostado bastante, teve uns pontos aqui que eu não gostei tanto assim. Então, é interessante, é divertido, dá para você ler aí para sair daquela leitura pesada, né? Se você estiver lendo uma leitura muito pesada, como um clássico, um terror bem pesadão, em que é uma história mais leve, dá para ler isso aqui. Não dá para ler em uma tarde, porque, como eu disse, as letras são minúsculas. Então, tipo assim, uma letra desse tamanho demora demais. Eu demorei bastante para ler este livro, então, né? Mas, enfim, é isso. Eu vou estar encerrando o vlog, porque eu acho que eu já falei demais e eu falei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô pensando em fazer uma resenha. Tô pensando, vou ver aqui, vou colocar no papel pontos importantezinhos e fazer uma resenha fora o vlogão de leitura, porque não tem ninguém falando deste livro. Então eu vou ver se vale a pena realmente eu fazer uma resenha. Eu não prometo nada, tá? Mas enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho, se inscreva aqui no canal para não perder a notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E é isso. Eu vou correr atrás agora, ver se eu acho o primeiro livro, que é Amor e Chocolate. Eu tenho quase certeza que é Amor e Chocolate. Mas eu vou ver se eu acho e ver se eu consigo comprar ou se eu consigo o e-book para me ler a história dos personagens secundários que aparecem aqui. Porque querendo ou não, eles aparecem poucos, mas eles são bem citados no decorrer dessa história. E eles aparecem no final também. Aquela coisa bem fofinha, né? Mas enfim, é isso. Parar de falar porque eu já falei demais. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.